Buenas! Nessa sessão, a gente vai falar de uma medida de risco chamada máximo drawdown e também do período de recuperação desse máximo drawdown, que são duas medidas de risco que a gente usa para avaliar investimentos, principalmente ver como eles se comportaram no passado, quando tiveram perdas, e o tempo que demorou para recuperar essas perdas, que é algo muito importante. Afinal, a gente sabe que assim, perdas a gente tem no mercado financeiro. Muitas perdas dessas são temporárias, ou efetivamente, se a gente não resgatar, não realizar essas perdas, elas não vão acontecer. Mas a gente tem que ter uma ideia de como aquele investimento, como aquele gestor de investimento se comportou e quanto tempo ele demorou para recuperar aquela perda que ocorreu. E aí a gente vai poder separar um do outro e perceber o seguinte: olha, às vezes tem gestores que perdem muito em determinado período, mas recuperam rapidamente, em comparação que outros que podem perder menos do que aqueles, mas demoram muito para recuperar. Então, às vezes é mais interessante você pensar o seguinte: puxa, eu vou colocar aquele cara pode perder mais, mas ele recupera rápido. Diferente de outro que assim perde menos, mas ele demora muito tempo para recuperar. E aí haja paciência. Por isso, não somente olhar medidas como volatilidade, mas olhar essa recuperação das perdas é muito importante. Até porque, como eu comentei, muitas dessas perdas efetivamente a gente não vai realizar, porque a gente está deixando aquele dinheiro ali por um período 2 anos, 3 anos, 5 anos ou mais, e dá tempo para ele recuperar. Claro, se ele for razoavelmente rápido nisso daí. E por isso, para falar se é razoavelmente rápido ou longo, também é importante comparar com outros investimentos. Então, só olhar essa medida sem ter alguma referência, sem ter algum benchmark, sempre tenha referência, sempre tenha benchmark para fazer suas análises, tá ok? Então vamos lá entender um pouco mais dessa medida, como ela funciona, e eu vou mostrar um exemplo real de um fundo de investimento. Então, falando aqui do máximo drawdown aqui, como que a gente calcula, ou MDD, o que eu faço? Eu vou calcular sempre ele olhando aqui o mínimo valor, ou menor valor observado, menos o maior ou máximo valor observado. Esse valor pode ser o valor da cota, o valor da sua carteira, de uma ação, de um título de renda fixa, qualquer tipo de investimento. Por isso estou usando esse termo valor. Pode usar o máximo drawdown para qualquer tipo de medida aqui, ou qualquer tipo de investimento observado, sobre o máximo valor observado. O drawdown vai ser, já dá para sacar aqui, que ele vai ser um valor negativo, porque eu estou pegando aqui, ó, o menor valor menos o máximo aqui, menos o maior valor. Então, como o menor é sempre menor do que o máximo, esse numerador aqui vai dar um número negativo. Então, o máximo drawdown ele é um valor negativo, estou comparando valores negativos aqui. Ou também, outra forma de olhar isso daqui, o máximo valor é o pico do valor obtido, e esse daqui é o vale, o mínimo é o vale. Então, para a gente entender isso daqui, eu vou fazer aqui um gráfico. Então, imagine o seguinte: eu tenho a cota aqui de um determinado investimento, ele está subindo aqui, então está aqui subindo, aí chegou nesse valor aqui, nesse pico. Aí ele começou a cair. Então, eu vou dizer que esse pico aqui seja o valor aqui, ó, 20. Aí ele começou a cair aqui e chegou aqui. Você parou aqui e esse valor estava em 10. Então, se eu medir nesta data aqui
o máximo drawdown, ele vai ser o quê? O nosso, para esta data aqui, ó, nesse período aqui, a gente vai ter o máximo drawdown, vai ser 10, que é o menor valor, menos o 20 sobre o 20. Então, isso daqui dá menos 10 sobre 20 ou menos 50%. Esse vai ser o nosso máximo drawdown se a gente parasse aqui nessa data e tirasse a foto. Só que a coisa ainda pode piorar mais ainda. Então, ele pode, por exemplo, continuar, ele sobe um pouco, e aí, se eu medir aqui nessa data, também o meu máximo drawdown aqui continua sendo 50%, que eu ainda não cheguei aqui a recuperar o período original. Então, volta, ele pode cair. Se eu medir de novo, eu posso olhar aqui, ó. Então, aqui vai dar, por exemplo, vou dizer aqui que esse valor seja 5. Caiu pra caramba aqui. Se eu medir agora o máximo drawdown aqui, eu continuo, o meu pico, isso que é importante. A minha referência é o pico. O pico está aqui, ó, é 20. Ainda não superei o 20. Então, a minha medida vai ser sempre em relação a esse pico aqui. Então, vou aqui e vou medir agora em relação a esse 5. Então, agora, meu máximo drawdown, se eu olhar agora nessa data, olhando todo o histórico aqui, vai ser 5 menos 20, que é o maior valor, sobre 20. Tá ok? Então, aqui é menos 15 sobre 20. Aqui dá menos 75%. Então, esse seria o meu máximo drawdown. Se eu parasse agora e falasse assim, agora é menos 75%. E essa é a história do fundo. Então, o fundo depois voltou a subir, aqui o investimento voltou a subir. Meu máximo drawdown continua menos 75%. E agora, vamos dizer assim, cheguei aqui nesta data. Voltei agora ao mesmo patamar desse pico aqui, ó. Já superei, inclusive. Meu pico agora mudou. Então, agora, a minha medida vai ser, eu vou olhar em relação a este daqui que aconteceu. Então, para cada período, eu vou ter outro. E aí, por exemplo, voltou a cair, eu vou medir de novo outro máximo drawdown aqui. Se esse daqui não for menor do que esse, então esse aqui é o ganhador, ó. Esse aqui é o nosso máximo drawdown aqui, olhando toda a história, atenção, olhando toda a história aqui desse investimento. O interessante do máximo drawdown é que a gente pode olhar ele para cada período. Então, por exemplo, quero saber qual foi o máximo drawdown nos últimos 48 meses, ou nos últimos 3 meses. Então, pode mudar a história, vai ser só esse daqui. Ou posso olhar toda a história do fundo. Eu vou pegar esse período aqui. Então, a medida do máximo drawdown é sempre importante ter como referência, olha, é o máximo drawdown dos últimos 12 meses, ou dos últimos 48 meses, ou da vida toda daquele fundo. Inclusive, fazer a comparação do máximo drawdown entre fundos dentro do mesmo período de tempo, porque senão você começa a comparar laranjas com banana. Porque, por exemplo, a gente tem aqui na época da pandemia uma queda forte em abril. Então, o que acontece? Praticamente todo mundo tem o mesmo comportamento lá por fevereiro, março, abril. Então, vamos olhar dentro daquele período. Então, no ano 2020, como foi o máximo drawdown dos fundos? Ou no ano 2019, como foi o máximo drawdown daqueles fundos?
Até porque você tem razões assim, efeitos microeconômicos, macroeconômicos, ah, que afetam os fundos, as carteiras de investimento, as ações, os títulos de renda fixa, que se você misturar os períodos, as suas análises vão perder o sentido. Então, é sempre importante, na hora também de olhar o máximo drawdown, olhar o seguinte, olha, em que período que ele olhou? Foi a vida toda do fundo? Foi só os últimos 2 meses? Porque se eu cortar, por exemplo, aqui, eu estou olhando o máximo drawdown, só e vai ser esse pedaço aqui, tá ok? Sempre olhando do pico, daquele momento da nossa referência, até onde ele pode olhar, até o vale que ele tem. Então, por exemplo, se ele caísse daqui para cá, ó, e depois voltasse a subir aqui, esse seria o período que a gente ia calcular o máximo drawdown. E uma medida que eu gosto também de olhar muito é esse período de recuperação aqui, essa duração do máximo drawdown. Quer dizer, quanto tempo demorou para a gente saiu desse pico aqui até voltar ao mesmo nível desse pico, tá ok? Ou saímos desse valor máximo, quanto tempo demorou para recuperar, para voltar para esse valor máximo? Essa é uma medida interessante, justamente para a gente ter aquela ideia que eu tinha comentado com vocês. Legal, eu tenho um investimento que demorou aqui 6 meses para acontecer. Entenda o seguinte, quando a gente está falando dessa período de recuperação, normalmente não é 2, 3 dias. Então, assim, algumas semanas, alguns meses, às vezes até, dependendo do tamanho da crise, alguns anos. Na crise de 2008, do subprimes, teve alguns investimentos que demoraram 3 anos ou mais para recuperar. Aí depende da intensidade da crise e do nível de recuperação, esforço que as economias fazem para se recuperar. Então, olhar esse período também é interessante. Então, não somente olhar o quanto perdeu, mas olhar quanto tempo demorou para recuperar. Porque tem fundos, por exemplo, que poderiam ter um comportamento da seguinte maneira. Vamos dizer, um fundo similar, ele poderia recuperar de uma maneira muito mais rápida. E aí, não sei quanto vocês, eu prefiro muito mais um fundo que recupera mais rapidamente do que um fundo que demora mais para recuperar. Por isso que é uma medida interessante de risco, não somente olhar a oscilação, mas também olhar essa recuperação. Tem queda? Tem queda. Legal. Se eu não saquei antes, não realizei essa queda, essa perda. Não foi perda de fato. Agora, eu quero saber quanto tempo vai demorar para recuperar, ou como esse gestor, quanto tempo ele demora para estar voltando àquele patamar aqui e depois voltar a crescer, que é o que a gente espera. Então, vamos ver um exemplo aqui, para calcular essas medidas, no caso real. Aqui no Excel, vocês estão vendo, eu peguei esse fundo da Arbor, um fundo de ações com BDRs, e eu já marquei aqui algumas datas. Então, aqui, esse pico aqui do dia 20 de fevereiro de 2002, aí ele caiu, e aí chegou a pior data aqui, 20 de março de 2020. Então, o nosso drawdown está justamente aqui, desta data aqui até esse período aqui, o 20 de março de 2020. Então, eu vou colocar aqui as datas, então, só para a gente ver, eu já tinha preparado aqui a planilha, até 20 de março de 2020. Então, depois ela voltou a recuperar. Então, o nosso máximo drawdown vai ser o quê? O menor valor menos o pico, que era cota de 2,43, sobre a cota de 2,43. Então, está aqui. Ou seja, 3,22%. Só fazer mais bonitinho aqui, pronto. Então tá aqui, esse é o nosso máximo drawdown. Porque depois de março ele não voltou a cair mais, ele voltou a subir, caiu um pouquinho, mas depois não caiu mais do que essa cota de 1,62.
E a data que ele recuperou foi, que vocês estão vendo no gráfico, 19 de maio de 2020. Então, nessa data aqui, ele chegou no mesmo pico que ele tinha, no mesmo valor de cota, na verdade um pouquinho acima, que vocês estão vendo aqui, 2,453 contra 2,43. Então, 19 de maio, ele chegou e superou um pouquinho aquele pico que a gente tinha. Aí acabou, pronto, recuperamos o período lá do máximo drawdown. Tá ok? Então, eu já posso medir isso daqui. Eu vou medir em dias úteis. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem a função dia trabalho total, aqui do Excel. A data inicial foi 20/2. A data final é 19 de maio. E aí, essa função, o terceiro parâmetro são os feriados. Eu peguei aqui do site da Ambima, ele tem uma tabela de feriados aqui, ó, de 2001 até 2078. Então, quem quiser, entra no Google, digita feriados Ambima, tem essa planilha. Então, só tem que fazer um ajuste aqui, vou tirar, ele está contando o próprio dia aqui, eu vou tirar um dia para pegar o período total. Então, 58 dias úteis foi o tempo de duração desse máximo drawdown. E agora, então a gente já sabe, olha, o máximo drawdown que a gente teve aqui desse fundo, nesse período que a gente está olhando, foi de 33,22%. O período para ele recuperar tudo e voltar para o pico foi de 58 dias úteis, tá ok? Só que eu não sei se isso é muito ou é pouco. Só mostrar uma coisa antes aqui para vocês, ó, eu fiz a busca de cotas, procurando aqui, ó, já em cima eu tinha aí as datas e as cotas que eu coloquei, usei o PROC-H aqui para pegar essas cotas. E eu estava comentando com vocês, olha, como que eu vou analisar esses dados? É muito ou pouco? Puxa, perder 33% é muito, tal. Eu tenho aqui uma referência, então eu vou procurar aqui, vou usar a função ordem percentual. Essa ordem percentual, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho essa planilha que tem uma base de dados de fundos de ações. Então, aqui tem uma série de fundos de ações que eu levantei. E aqui nessa base de dados, eu venho aqui, ó, eu já tenho essa coluna das perdas dos últimos 12 meses, aqui que eu usei para medir. Então, todo mundo está comparado contra os últimos 12 meses, para a gente ter uma ideia. Então, já dei ali a matriz, quero ver como ele se posiciona. Eu dou o segundo parâmetro aqui, o menos 33,22. Então, eu quero ver como esse menos 33,22 está colocado, posicionado em relação ali. 75,7%. Então, quer dizer o seguinte, olha, tem 75,7% dos fundos estão em perdas maiores do que o 33,22. Então, 75,7% dos fundos têm perdas maiores, ou tiveram perdas maiores aí dentro desse período. Tiveram perdas maiores. Então, vou até abrir um pouquinho mais de espaço aqui, para não ficar tão cortado. E a mesma coisa eu vou fazer, ou seja, olha, esse fundo aí da Arbor teve um máximo drawdown aqui de menos 33,22, mas ele foi ainda melhor que 75,7% dos fundos. Ou seja, foi ruim, mas tem coisa muito pior ainda, muita gente pior. E agora vamos ver o período. Então, para comparar também, eu vou usar essa função ordem percentual para ver como essa observação está se comportando
em relação ela ou que percentil ela está localizada dentro da nossa base de dados. E aí eu também tenho aqui, ó, esse tempo de recuperação da perda máxima. Então, marquei aqui esses dados e vou informar agora os 58. E aí, tá aqui. Então, olha, o 58 está entre os 20,7% dos fundos aqui que tiveram a recuperação. Então, na verdade, uma boa recuperação. Ou, falando de outra maneira, 20,7% dos fundos tiveram duração menor do que a desse fundo. Ou seja, puxa, tá bom, quer dizer, praticamente 80% dos outros fundos de ações tiveram duração de um período maior para se recuperar do que esse fundo da Arbor. Então, isso é uma boa notícia aí para esses investidores, que, assim, 75% dos fundos tiveram perdas maiores do que ele, e esse daqui está entre os 20% que tiveram entre os menores períodos de recuperação. Então, assim, não foi das maiores perdas e o período recuperou rápido, está entre os mais rápidos para recuperar essa perda máxima. Tá ok? Então, a gente tem agora a referência justamente, mas tem que ter essa base de dados para ter essa referência, analisar, comparar esse máximo drawdown. Tá bom? Muito bom, pessoal. Espero ter entendido o que é o máximo drawdown. Olhem isso nas lâminas, no material publicitário dos fundos dos investimentos. Calculem isso para os seus investimentos também. Vejam como ele está se comportando. Ó, tem caído, quanto tempo estou demorando para recuperar. Compara contra outros fundos, afinal vai ter as informações de outras lâminas, os sites também que provém essas informações, e aí você vai ter uma referência e saber o seguinte, puxa, talvez está na hora de trocar, colocar no investimento que recupera mais rápido, tem uma agilidade melhor ali, tá bom? Até mais!